noite, galera! A coluna Entre Linhas hoje está aqui na Bienal do Livro e hoje nós vamos falar com o Henry, que vai falar um pouquinho do seu novo livro e vai contar pra gente um pouquinho do que a nova obra dele está saindo aqui hoje na Bienal. Quero mandar um abraço primeiramente para todo mundo aí da Machosfera, de todo esse projeto bacana, essas pessoas bacanas que eu estou conhecendo hoje. Bom, na verdade é o seguinte, o meu livro ele é uma ficção com base em fatos reais, que traz um pouco da minha experiência ao percorrer a Terra do Fogo e me deparar com toda uma cultura extremamente sábia, uma cultura rica de um povo que viveu isolado do mundo por quase 10 mil anos. Mas o seu livro vai falar sobre o que, Henry? Bom, basicamente é o seguinte, eu sempre tive muita vontade de fazer peregrinações, pensei a princípio fazer o caminho de Santiago de Compostela, mas me deparei com um contexto histórico, assim, toda uma riqueza muito grande cultural e histórica a respeito da Terra do Fogo, inclusive antropologicamente. Então eu cheguei num ponto em que eu não quis ir para nenhum outro lugar a não ser a Terra do Fogo. Exatamente. O livro ele traz todo um contexto histórico muito relevante, tem toda uma aventura por trás da ficção, a passagem do Darwin pelo extremo sul da América, o povo fueguino que tem toda uma série de misticismos, a forma como eles viam a natureza, de que eles não enxergavam Deus como um homem, mas sim como uma mulher. Olha aí, galera, Machosfera, a mulher mandava há muito tempo, hein? Eu acho que agora as mulheres devem ter gostado dessa ideia, né? Com certeza. Uma boa parte das culturas ancestrais, elas pensavam dessa forma, né? Que o universo ele era feminino e não masculino, porque a mulher era a única capaz de gerar a vida. Então, se algo nascesse, uma planta brotasse, um animal nascesse, uma estrela surgisse no céu, é porque surgiu de algo feminino. Então, eles tinham uma ideia de que Deus era feminino. Não era Deus, era uma deusa, porque era dele que vinha a vida. Então, digamos, você imagina diante de um contexto tão grande, que eu me deparei também com a história dos missionários que foram para a Terra do Fogo, com o intuito de levar a catequização dessas pessoas, e quando eles se depararam com uma riqueza, com uma sabedoria tão profunda, eles abdicaram do papel deles como missionários e acabaram se tornando antropólogos e aventureiros, para tentar entender até da onde que eles, isolados do mundo por mais de 10 mil anos, chegaram a uma conclusão uma conclusão tão profunda, com uma sabedoria tão incrível como essa. Só um detalhe interessante sobre Terra do Fogo, muitas pessoas me perguntam, mas por que Terra do Fogo? Quando os navegadores chegaram no extremo do sul da América, eles achavam que se tratava de ilhas vulcânicas. Por quê? Dessas ilhas brotavam colunas de fumaça que tocavam o céu. Então, conforme eles foram chegando perto, eles identificaram que não se tratavam de vulcões, mas sim de fogueiras gigantes, onde povos que viviam ali montavam suas casas e suas cabanas aos redores dessas fogueiras, para que eles pudessem viver um pouco mais confortavelmente em razão da inhospitalidade do ambiente, que era extremamente frio. Os fueguinos, digamos assim, eles tiveram um isolamento natural do mundo por algumas razões. Primeiro que ali na Terra do Fogo é a junção do Oceano Atlântico com o Pacífico. Então, digamos, é um dos piores, se não o pior mar do planeta, né? Então, por água, eles não tinham como sair daquele território. Se eles tentassem subir o território por terra, eles teriam que cruzar a Patagônia. A Patagônia é o 5º maior deserto da Terra. E além de ser deserto, é um clima extremamente inóspito, com temperaturas de 10, 15 graus abaixo de zero. Ou seja, eles não conseguiam sair dali. Por outro lado, esse isolamento permitiu com que a cultura deles não tivesse intervenção humana, né? Por isso que foi uma cultura tão especial. Eu digo que foi porque na verdade, eles foram declarados extintos, né? Na década de 60, teve todo um movimento de antropólogos, um movimento também por parte do governo argentino e chileno, para que eles tentassem resgatar essas últimas pessoas ancestrais e fossem alocados numa dessa última ilha habitada, que por sinal é a ilha onde o Darwin desembarcou em 1833. Ali existe o cemitério onde viviam os ancestrais, toda aquela região onde viviam os ancestrais. Hoje é onde estão enterrados os corpos do tataravô, do tataravô, do tataravô. E hoje, infelizmente, existe tão somente uma única pessoa de sangue puro. É uma senhora que ela está hoje com 87 anos, chamada Cristina Calderon.
né? Ela é a última ancestral da Terra do Fogo, até é algo para se chamar a atenção no sentido de o porquê não valorizar essas culturas, né? A nossa necessidade que nós temos como ser humano de olhar eles, não só eles, mas nos olharmos como seres únicos, né? Cada um é um ser único, embora nós, por exemplo, nós brasileiros ou nós americanos, temos uma cultura, existe a cultura europeia e tudo mais. Precisamos nos respeitar como seres humanos, precisamos respeitar essas culturas que viveram, né? E por que deixá-las morrer? Por que a gente não pode buscar um pouquinho, por exemplo, o porquê, quais os fatores que levaram eles a pensar tão sabiamente? O que a gente poderia estar trazendo para a nossa vida hoje, que a gente poderia estar buscando nessas culturas? Então, para que nós tenhamos uma consciência e não deixarmos essas culturas e esses povos, né? O livro se chama 21 Dias nos Confins do Mundo. O 21 foi porque eu parti da região dos lagos, na Argentina. É uma região onde se encontram algumas das maiores geleiras do mundo, inclusive a Perito Moreno, que é a maior geleira em extensão horizontal. Diga-se de passagem, é uma geleira que ela intriga cientistas em todo canto do planeta, porque é uma das poucas, se não a única geleira no mundo que, ao invés de retroceder com o aquecimento global, ela está aumentando. Muito próximo dali você tem Torres del Paine, que é o local mais intocado do planeta, e eles procuram manter dessa forma para que eles possam entender as alterações climáticas que estão acontecendo. O que eu fiz? Eu parti dali e fui até esse último ponto habitado, onde moram esses últimos ancestrais. Fiz esse roteiro com base em todo um projeto, um estudo que eu fiz sobre os principais lugares, os principais eventos, as pessoas com as quais eu queria cruzar e trocar ideias a respeito, ter a versão delas com relação à história, né? Então, digamos, o que mais tornou rico foi esse conflito entre o que eu estudei com a visão deles realmente. E eu cruzei tudo isso com a minha experiência de fazer essa peregrinação e criei um romance de aventura. Uma história de ficção, mas com base em todos esses contextos históricos, geográficos, fatos relevantes, antropológicos com relação a essa cultura deles que é tão maravilhosa. Enfim, e eu fiz esse caminho todo em 21 dias, por isso que eu dei o nome de 21 dias e nos confins do mundo, porque é tido como o fim do mundo aquela região aos arredores do Ushuaia, né? Hoje muitas pessoas conhecem mais a região do Ushuaia porque ela já é um centro turístico mais desenvolvido, né? Mas existem lugares aos arredores, inclusive as últimas ilhas do Pacífico ali, que é o último ponto de apoio antes da Antártida. É um lugar lindo, maravilhoso, que eu aconselho. Na verdade, se eu pudesse dizer assim, você tem um desejo para cada ser humano, seria um desejo de pelo menos uma vez na vida conhecer a Terra do Fogo. Então, o Henry falou um pouquinho desse livro maravilhoso que ele está lançando aqui na Bienal. Ele vai passar por onde que a gente pode conseguir comprar. Assim, eu tenho um site, tenho página no Facebook. Se você procurar pelo meu nome, Henry Genet, vai aparecer lá nas buscas no Google diversas informações sobre meu site, sobre lugares onde você pode encontrar o livro. Eu estou aqui na Bienal até domingo, fazendo o trabalho de divulgação do livro, mas ele pode ser adquirido em todas as redes de livrarias, né, em todo o Brasil. Eu não faço a venda do livro, mas eu estou sempre trazendo informações complementares, fotografias interessantes sobre os povos feguinos, sobre fatos que aconteceram e complementares. Quem quiser me seguir hoje na minha página no Facebook, conhecer um pouquinho mais de um projeto que eu tenho, que eu visito bibliotecas públicas, onde eu levo um pouquinho de toda essa minha experiência de abdicar de uma profissão para me dedicar a algo que me trouxesse mais realização, de toda essa experiência tão maravilhosa que eu tive. O meu desejo é relevar isso para as pessoas através desse projeto. Tá bom. Quero agradecer. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês hoje. Obrigada, Machosfera na Bienal.